Bem, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente do habitual, né? Estamos num vídeo longo. E eu queria só reclamar um pouquinho sobre uma coisa que eu tenho há muito tempo, que eu nunca pude jogar muito pra fora assim na comunidade de Ordem. É sobre coisas que eu odeio em Ordem Paranormal, e o tema de hoje é morte. E esse vídeo é somente minha opinião burra, então não leva tão a sério, tá? Sim, o elemento morte inteiro. O elemento é muito legal, o segredo na floresta é maneiro, amo ossos, amo o conceito de lodo, amo os itens amaldiçoados dele, etc, etc, etc. Mas assim, morte tem tudo. Todo mundo fala que conhecimento é fraco, que não tem ritual que presta, que a magistrada é broxa, que maldição de conhecimento não presta, e principalmente como os poderes são fracos. Mas eu nunca vi ninguém falando de quanto morte é mais forte que o resto. Vamos começar pelo piorzinho, as maldições. As maldições de morte não são tão boas, provavelmente o segundo lugar depois de sangue. Sanguinário não dá. E empata com energia, mas eles não são distantes assim, eles são até que bem parelhos. Vamos começar por consumidora. Deixa os alvos lentos e gastando 2 PE, o alvo fica imóvel. A primeiro momento, não parece ser aquela coisa de ult, já que lento só reduz o movimento. Mas pensa assim, tu tá numa equipe, tu é o único combatente, e tem essa maldição. O alvo não tem teste de resistência, não tem chororô, ele vai ficar lento pelo resto da cena. Se não for um Iderê da vida que vai sair voando atrás de tu, tu poderia facilmente dar um tiro, recuar, dar um tiro, recuar, e o inimigo nunca te acertaria. E nem estamos falando de imóvel, porque a figura muda. Imagina uma cena de perseguição. Novamente, você é o único combatente na equipe. E nem vem falar que é impossível ou muito difícil, que as minhas 2 mesas foram assim. Tu deixa o alvo imóvel e faz o que tu quiser. Se reposiciona como tu quiser. Imagina um atirador de elite com isso. Um sniperzinho que consegue dar um turno livre pra equipe. Imagina, no meio do combate, tu poder pegar um chazinho, um cafezinho, se curar. Essa é uma paz quase de graça, 2 PE, pô. Porque, né, se tu é um combatente, e eu suponho que esteja focando mais em operações especiais e comandantes de campo, tu acerta fácil se tu quiser. Talvez alguns pezinhos, mas isso pode mudar um combate muito. Imagina, é um turno a mais pro teu médico salvar o Juninho da escopeta. Porque, né, o monstro não vai atacar ele porque ele não pode se mexer. Então não tem nenhuma dificuldade. É só acertar. Então essa fica com um 9 de 10. Erosiva. Essa daqui não é a melhor coisa do mundo, meio que pega sanguinária e lacinante e mistura, mas não usa tudo das duas. Não tem a multiplicação de dano do lacinante e não tem a recuperação de vida do sanguinária. Mas como um meio termo é ótimo. É um ótimo dano a mais para um combatente tanque, por exemplo, já que o dano de morte não pode ser resistido, e é dano garantido por até 2 rodadas, e nada diz que não estaca. Então tu pode continuar sempre dando dano. Eu não vejo uma ficha específica para colocar isso. Talvez uma ficha de combatente tanque, que já é tão tanque, não precisa de vida a mais, e tá precisando mais de dano. Um lâmina paranormal diferente também. Eu não saberia exatamente onde encaixar, mas com certeza não é uma maldição ruim. Fica com um 6, um 7 de 10 por aí. A última é a mais fraca das 3. Sinceramente, se fosse outra coisa, daria pra pôr fácil as maldições de morte acima das energias. E eu falo isso com muita dor no coração, tá? Mais 2 de defesa é legal. Bom pra uma build de esquiva. Já é difícil no Exalto, já. Qualquer coisinha tem mais 35 no acerto. Mas cara, mais 5 de defesa enquanto dá bloqueando? Quando eu faço um bloqueio, meu objetivo não é defender. Eu quero tomar pra reduzir da minha RD. Tipo, glória a Deus se eu não tomar, mas eu genuinamente não entendo um mundo em que tu usaria isso de forma constante. Nesse quesito, já que morte tem todo esse tema de ser mais maromba e resiliente, o deus da morte que diga, poderia ser mais 2 da RD de bloqueio, que seria maravilhoso. Ou tipo campo protetor, que seria mais 5 de defesa, na esquiva, né? Mas não, foi pro lado que ninguém queria, em prol de agradar a todos, acabou agradando ninguém. Ficando assim com uma nota 3 de 10. Mas enfim, com tudo isso dito, eu posso dizer que as maldições de morte são um nível médio bom, mas com certeza sendo um início bem forte. Vamos pra próxima, itens amaldiçoados. Eu não uso muito, então não tenho muita experiência para comentar sobre. Nível de força, determinado. Próximo, poderes paranormais. Agora que começa a ferrar tudo. Morte tem os poderes mais fortes de Ordem. E o principal, são poderes cômodos. Os 3 poderes que não pedem outros poderes na categoria 0 de morte são potencial aprimorado, encarar a morte e potencial reaproveitado. Sinceramente, um desses 3 é o melhor poder de Ordem. Porque eu acho bem mais fácil faltar PE do que faltar vida. Tipo, eu sei que sangue de ferro é um buff muito bom, mas combatente já vai ter muito vigor. Tem origem desgarrado, tem a trilha que dá mais vida, e tudo isso buffa ainda mais. Ocultistas e especialistas, tudo bem, tem uma ótima constância nisso.
um arroz e feijão. Mas cara, combatente falta muito PE normalmente. Se tu quiser fazer um combatente que use destreza, Deus tenha pena da sua alma, porque inventário vai ser um inferno. Então vai faltar PE para tua ficha, e isso quebra esse galho. E também temos o outro lado, o ocultista 5 presença e 5 intelecto, que dependem unicamente de PE para lançar rituais, que se acaba, eles ficam inúteis. Eu sei que não é a coisa mais inteligente do mundo, mas também você não pode negar que é muito comum acontecer. Então pra mim, esse poder, por não pedir requisitos e ser ridiculamente forte, ganha um Eis que a 10/10 de 10. Encarar a morte. Bem funcional. Bomba conduíte, por exemplo. Nunca foi muito de usar, mas já vi um amigo que fazia festa com isso. Classe spammer, como conduíte e operações especiais, ganha muito com isso. Então vou deixar com um 7 de 10. E no outro é meio meme. Em uma situação média, tu vai ganhar 2 PE no início do combate no teste de sanidade, já que muitas criaturas não têm efeitos mentais assim. Mas se encaixar direitinho com um crânio espiral ou pergaminho não sei o que, dá pra fazer uma baguncinha com isso. Crunch dando uma rodada a mais, você resistindo porque tem mais 20 no teste e ainda ganhando 2 PE de graça. Pelo potencial, Adults. Eu deixo ele no 7 de 10. E todos esses aqui são os gratuitos. Os poderes de energia são bem situacionais, os gratuitos. Os de conhecimento dá pra jogar fora. E o de sangue tem um poder que presta. Em morte, a gente ainda tá falando dos gratuitos. Vamos dar uma olhada nos mais fortes. Escapar da morte é uma das melhores habilidades para combatentes, ou lâminas. Não morrer é maravilhoso, acho que todos concordamos com isso. E ele custa apenas morte 1, tá me dizendo? Escapar da morte tá realmente no mesmo nível de sangue vivo? Tipo, cura acelerada 2 tá no mesmo nível de não morrer? Chega a ser ridículo isso. Não tem muito o que falar, é útil e funcional. Eu dou um 8 de 10. Mas pegando 2 poderes que são completamente úteis e funcionais, temos Surto Temporal, o segundo poder mais forte de Ordem. E dependendo de como tu usa, supera até Golpe de Sorte, que é o poder mais forte. Ataques a mais é a coisa mais doida possível, mas o meu ponto principal é muito forte, porque é cômodo. No Golpe de Sorte, por exemplo, tem que pegar poderes que não são tão úteis pra build. Sangue tem literalmente um poder que presta. Em conhecimento, o único poder que realmente é bom, tu tem que fazer um TCC pra usar e pegar poderes inúteis no caminho. E sim, Morte 4 pesa no bolso, literalmente uma ficha inteira em volta disso. Mas Golpe de Sorte também é energia 4, e comparado com os poderes que tu vai pegando, é muito mais útil. Tu vai estar bem mais forte no final e durante o caminho. Então, esse poder fica com um 9 de 10. Só não ficou um 10 de 10 por ser Morte 4. E o nível de força dos poderes ficou como absurdo. Agora a pior parte, os rituais, onde sinceramente deixa as coisas bem mais óbvias. Todos os tipos de rituais a morte tem. Dano pra caramba, tentáculos de lodo, paradoxo, debuffs, definhar, expressa perdição. Só o mestre que já passou por esse combo desses dois contra o seu boss sabe o quanto dói. Ajudar os aliados? O fucking único ritual de cura de ordem que presta e o ritual mais fudido de ordem, velocidade mortal. E tirando tentáculos de lodo, tudo isso abaixo do terceiro círculo, que é onde a maioria das mesas se passa. E obviamente eu nem conto o quarto círculo, quem se importa com 80 knights. Os rituais mais fortes do sistema, mais fáceis de pegar, estão aqui. Os dois debuffs mais fortes são de mortes, definhar e espirais a perdição. Os de dano são maravilhosos, decadência, paradoxo, fucking tentáculos de lodo, e a maioria sem nada de ruim sobre. Mano, espirais a perdição não tem resistência. A potência de dano de um eco espiral o Dante já mostrou. Então assim, nível de força quebrado. Além de que, depois de tudo isso, todos esses pontos que deixam a morte ridiculamente mais forte que o restante, tem um ponto que é sinceramente pior pra mim, que eu não conseguiria suportar ser uma transcendida de morte. Virar um elfo. Olha que horror! Tinha algo pior pra alguém se tornar do que um elfo. Tudo bem os olhos pretos, a cara magra e a marca, mas orelhinha pontuda. Cara, sem condições. E vem comigo. Vamos convenhar. Que, dos tipos de genérico de cada elemento, a interpretação de personagem genérica, morte é o mais chato, né? É o piorzinho. Sangue temos os doidos, idiotas, que são burros e brutos. Dá pra dar uma cisada com ele. Energia temos os inconsequentes, que não se importam com o resto da equipe. É bem chato, mas dá pra contornar. Pô, o Joey era assim, em Segredo da Floresta, mais ou menos. Conhecimento temos o Sabe Tudo, que são insuportáveis, são chatos.
Mas se a pessoa em si for inteligente, dá pra fazer algo legal. Mas morte, temos o quê? Ai, ai, como eu sou Ed sombrio, eu sou tão solitário. Eu nunca falo, porque eu sou tímido e introspectivo. Que ódio que eu tenho de gente assim. Você vai lá, faz um NPC mó carismático, se esforça a fazer um mundo ser interessante e vivo, pro player só responder tudo com um sim. Seco, não se aprofundar, não puxar assunto, só ser monossilábico. É triste, sem emoção, porque ele é frio e calculista. E obviamente eu não tô dizendo que não tem como fazer um personagem triste, frio e tímido, bom, né? Pelo amor de Deus, o melhor personagem de Ordem é o Kaiser Jesus. Ele tem tantas camadas e é tão bem interpretado, tem tantos detalhes no Kaiser que faz ele ser o personagem mais bem trabalhado de Ordem inteiro. E eu não aceito quem discorda disso. Além de ser o personagem mais importante pra Ordem. Então, justamente porque eu sei o potencial de fazer personagens assim, que eu odeio tanto gente que usa eles de forma burra. Bem, é isso. Destilei aqui o meu veneno pra vocês aí sobre como eu odeio Morte e tudo que infelizmente acabou entrando pra ela. Eu acredito que Morte é mal balanceado no sistema. Tudo que é bom tá em Morte normalmente, tipo, os rituais de dano mais fortes estão em Morte, os debuffs todos estão em Morte, os rituais de cura todos estão em Morte, basicamente. Pô, tá, tem, sei lá, aquele, qual é o nome? Transfusão vital, que tipo, tem como tu fazer uma buildzinha de cura com ele, com transfusão vital e construir um manancial, que também é de morte, ou transfusão vital e o que realmente deixa bom, né? O tela de ruído, deixa interessantezinho, tá ligado? Mas pô, cara, sei lá, não é a mesma coisa. Tá, eu sei, cicatrização tem o bagulho de envelhecer, que é a pior coisa da Ordem, que eu vou montar outra coisa, tipo outro debuff no lugar. Ai, cara, sinceramente, Morte tem muita coisa ruim sobre. Ele foi muito mal feito. Tudo que é bom tá em Morte. Eu não gosto disso. Eu realmente não gosto disso. Bem, se você precisar de artes pro seu RPG ou projeto pessoal, segue nas minhas redes sociais, manda alguma mensagem por lá, que eu vou estar muito feliz em participar de fazer o que você quiser. É isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Vejam meus shorts e TikToks. É isso. Beijo da mana. Bye bye. Pra finalizar, energia no topo, morte no esgoto. Bill!